Fala galera, boa noite, estamos aqui ao vivo, eu aqui na Nova Zelândia, Daniel Gruber em São Paulo e Super Joca em Juquerai, ali no litoral norte de São Paulo. Primeiramente a gente quer dar uma boa noite para vocês, a gente vai conversar hoje nesse primeiro programa sobre alguns assuntos que ainda insistem em martelar na cabeça da cristandade hoje em dia. A gente vai falar sobre oração, a gente vai falar sobre a manipulação de algumas orações, a vontade que o povo tem de colocar Deus na parede, de apontar o dedo de Deus para onde a gente quer. Vamos conversar também sobre algumas coisas que acontecem dentro do mundo cristão, espero que vocês entendam e participem dos próximos. Para me encontrar no Facebook é fácil, é só você clicar Duda Hawaii. É uma foto em preto e branco, eu tô meio barbudo na foto e tal. É Duda Hawaii, H-A-W-A-I-I. Muito fácil de me encontrar. E a gente pode trocar ideia via inbox, ou se você quiser se expor, se expressar, aliás, ali no meu mural, fique à vontade. Então um abraço a todos e espero que vocês gostem desse primeiro programa, de um programa que ainda não tem nome. Valeu galera, abraço. Mas hoje nós teremos um convidado, que eu espero que não seja só um convidado, mas que ele participe de todos os programas que a gente vai começar a fazer nessa série aqui, né? Que é o pastor Daniel Gruber. Como é que é daqui? Liuzzi. Liuzzi. Ele vai estar participando, ele é pastor da Igreja Fonte de Sicar. Eu já conheço o Daniel há um bom tempo. Inclusive já rabiei ele uma vez, a gente dividiu uma onda, ele não brigou comigo, isso realmente foi algo que fiquei impressionado. Mostra né? o dom do fruto do Espírito, né? Pô, cara, não me desligou do céu, nem nada assim, eu pensei que eu ia pro banco, mesmo sem fazer parte da igreja, eu pensei que ia ficar no banco. Mas enfim, eu fiquei preocupado, né? Mas tu vê que eu peguei a onda, eu fiquei meio longe, eu fiquei com medo de tocar num ungido na onda, eu fiquei meio longe de ti. Mas enfim, o Daniel vai estar ajudando a gente, participando, né, do programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre oração. E, bem, vou deixar o Daniel se apresentar por ele mesmo, para que vocês conheçam melhor o nosso convidado de hoje. Manda bala, Daniel. Pô, cara, muito legal participar. Fico feliz de estar falando com você. Aí, a distância com o Joquinha, que também está ajudando. Essa base. Joquinha é sacanagem. Joquinha, né? Joca. O cara esconde o nome, tá? Não escondo nada. O nosso técnico de som. Fico feliz, cara. Eu tenho algumas questões que a gente já tem conversado há alguns anos que sempre nos incomodam e, acho que é legal a gente trocar essa ideia, conversar com o pessoal, compartilhar a experiência. Tô aqui como mais um do povo que tem muita alegria em ver coisas boas acontecendo, mas que ao mesmo tempo também fica bastante agoniado com a maneira que as pessoas têm apresentado um Jesus genérico, né, na mídia, na televisão. Isso é ruim pra caramba. Pra gente que tá na rua conversando com as pessoas, a gente vê o quanto Jesus tem sido mal representado por pessoas que não conhecem direito, né? Então, a ideia, eu acredito, seja falar com as pessoas, alertar, compartilhar textos bíblicos, discutir, e estamos aí para ajudar. Então, até porque há um grande mal-entendido, cara, entre você atacar a igreja e defender o que a palavra diz, né? Eu, por causa dos meus posts e coisas que eu escrevo e me expresso, muitas pessoas já vieram me falar: nossa, você ataca a igreja. Eu falo: não, na real eu estou defendendo. Porque quando você aponta que certa pessoa está pregando ou levando as pessoas para um lugar que seja errado e contrário ao que a Bíblia apresenta, eu não estou atacando a igreja. Eu estou defendendo o que a palavra diz, que essa é a minha meta. A minha meta não é defender instituição, né? Porque eu não faço parte de instituição, eu faço parte de um corpo, eu faço parte de um reino onde todos somos iguais e todos adoramos o mesmo Deus e seguimos a mesma verdade. Só que isso não vem acontecendo de uma maneira clara, de fato. Então existe esse problema de uma manipulação muito grande, onde não se ensina o que é realmente julgar, né? Se cria aquela fobia que todo mundo fala: ai, você não pode julgar o próximo. O que você acha disso, Daniel?
Cara, essa é uma questão excelente, porque durante muito tempo eu fiz parte assim, de um grupo, de uma instituição que tinha mesmo como um dos seus pilares essa ideia de que qualquer crítica, qualquer apontamento era visto como um julgamento, mas aquele julgamento bíblico que é condenável. No entanto, a gente precisa discernir o que é um julgamento hipócrita de um julgamento que, na verdade, poderia ser chamado aqui de discernimento. Então, em todos aqueles textos em que Jesus olha para os seus discípulos e diz, olha, vocês têm que ficar atentos, porque no meio de vocês surgirão falsos mestres, surgirão falsos profetas, e vocês têm que estar atentos. Ou nas passagens em que Paulo também diz à igreja, e seja pelas cartas, seja em Atos dos Apóstolos, também dizendo que eles tinham que estar atentos aos falsos ensinos, aos falsos mestres, e também o próprio Paulo se referiu e deu nomes nas cartas ao Irineu, Alexandre, então, Alexandre o Latoeira. Exatamente. E o que é isso? É o exercício do discernimento e o zelo pela verdade, que obviamente tem que ser praticado em amor. Esse é um ponto. A gente também não pode se esquecer que muitos têm feito esse trabalho do discernimento, mas sem amor, e isso tem gerado um pouco de constrangimento. Mas se a gente associar o discernimento com amor, a gente está sendo bíblico. O que eu vejo que acontece bastante é que as pessoas, primeira coisa, né, elas criam um patamar, criam um nível espiritual, né, como eles falam, que ele está no nível de espiritual, de ser uma autoridade sobre a sua vida, que eles criam uma situação de que eles não vêm te exortar, eles vêm te dar um esporro. É verdade. Totalmente sem respeito. Porque, cara, eu já tive pastores que vieram conversar comigo e me exortaram, falaram, pô, Duda, é por aqui o negócio, é por ali. Agora, se vier com falta de educação, não que eu vou ser mal educado, mas eu vou falar, velho, você não tem o direito de falar assim comigo, você não tem o direito de me humilhar, você não tem o direito de me pedir algo que vai atrapalhar o crescimento espiritual da minha família, o meu crescimento como família, o meu crescimento no trabalho, que vai me prejudicar. Isso acontece muito, cara. Isso tem por causa desse entendimento equivocado de autoridade espiritual que muitos abusos são cometidos. E é dentro desses ambientes em que se pratica essa autoridade espiritual tirânica e que não se proíbe, ou melhor, se proíbe qualquer tipo de crítica e qualquer tipo de exercício do discernimento. Então, em ambientes assim, o líder tem a palavra final, a voz do líder e as opiniões do líder são equivalentes à palavra de Deus. Ele é chamado de anjo da igreja e aquilo que ele fala, aquilo que ele determina é lei. Então isso é muito perigoso, porque a autoridade que Deus confere aos líderes é uma autoridade de servir. Eles receberam autoridades para serem servidores do povo de Deus, zelarem por esse povo e levarem esse povo à obediência à palavra e não à obediência a si mesmo. Então, o que espanta um pouco é que em alguns ambientes o líder ele assume para si uma autoridade que só Deus pode possuir. Então, em ambientes assim, floresce todo tipo de heresia e desvio bíblico, porque o líder não pode ser questionado. Então, se um determinado dia ele chega e diz, olha, Jesus vai voltar a 2017 na Nova Zelândia. Os caras não... 2018. Já falaram que é 2018. Não vou questionar, porque eles aprenderam a associar a palavra do líder à palavra de Deus. E se ele está falando isso e ele é muito maior espiritualmente com a gente, então ele está certo. Cara, então nem precisa dizer quais são as consequências disso, né? Então, esse ponto que você falou no começo é muito importante frisar. A gente não está atacando pessoas, nós não estamos atacando igrejas, estamos, na verdade, preocupados e zelosos com a verdade bíblica e com o ambiente saudável das comunidades. Então, essa é a nossa preocupação. É atacar
falsos ensinamentos e não as pessoas que ensinam, né? Então esse é um ponto importante. Cara, porque não tem como a gente viver a verdade se não for pela verdade. O problema é que as pessoas não aceitam que a verdade venha de qualquer boca, quando na real a verdade ela é verdade independente da boca que ela saia. Com certeza. Porque a verdade que nós acreditamos está na Bíblia, não tem nenhuma nova revelação, nenhuma nova visão. Jesus não deixou óculos para ninguém, nem lente de contato. O que existe é uma procura para fazer um evangelho que ofereça para as pessoas um Jesus profeta, que as pessoas se cheguem ali à igreja, né? Que é uma outra coisa muito mal fundamentada dentro do cristianismo hoje em dia, é o que significa, o que é uma igreja. As pessoas continuam pensando que igreja é um prédio que acaba virando um clube, né? E, infelizmente, as pessoas não entendem que o culto não começa no domingo, porque na real o culto nunca termina, a nossa vida é um culto, então se perde a responsabilidade de ser igreja 7 dias por semana, para ser 2 horas por semana no domingo à noite, e vira, tipo, tem um rapaz que está aqui no Facebook, aqui então, no Luiz Eduardo, da Austrália, falando que vira um clube social, que é o que acontece, inclusive com divisões sociais. Você vê a panelinha de quem tem mais grana tem um tratamento, a panelinha de quem tem menos grana tem outro tratamento. A gente acaba vendo isso. É verdade. Então, isso acaba gerando um problema gigante, aonde quem quer realmente falar o que é a verdade não consegue, porque, primeiro, as pessoas só aceitam a verdade se você tiver um PR na frente. Se você for pastor, você pode falar o que você quiser que as pessoas aceitam. Se você for um ser humano normal, como eu sou, que não sou pastor, e você chegar e tentar, com a Bíblia, apresentar para a pessoa, ela fala, não, olha, o meu pastor, o meu apóstolo, o meu pai de santo gospel, ele fala assim. Então eles criam livros de regra, é igualzinho um clube, cara. Tem as regras do clube para você se manter ali, não quer seguir as regras, sai fora. É verdade. Entendeu? Então, isso acaba complicando muito. Mas, né, pra gente não fugir do assunto, a gente ia falar sobre oração, né? Que foi até o que eu coloquei no Facebook, que você colocou algo muito interessante que vai de encontro a isso tudo que a gente está falando, que é essa coisa das pessoas decretarem e usarem a oração para mover o dedo de Deus para onde elas querem. Exatamente. Né? Porque oração é um recado nosso para Deus, profecia é um recado de Deus para a gente. E hoje a palavra profecia, ela é usada de uma maneira ridícula. Tudo é profético, é andar profético, manto profético, caminhada profética, jejum profético. Então, isso é um pouco de banalização do ministério profético na Bíblia, né? Há palavras, porque os profetas na Bíblia, cara, eram caras que chegavam geralmente no povo e apontava para o erro deles. Hoje as profecias é para falar o que o povo quer ouvir. E também tem um aspecto complicado nessas profecias de hoje. Veja, eu acredito que os dons não cessaram. Existe um grupo na tradição cristã que é chamado de cessacionista, que eles acreditam que os dons do Espírito Santo, que Paulo nos mostra, 1 Coríntios 12 a 14, eles cessaram. E cessaram porque depois das Escrituras nós não precisamos mais dos dons. Eu acredito que existe ainda dons espirituais que são derramados para o corpo de Cristo, para o trabalho do Evangelho. No entanto, se enfatizou nesse último século, o penúltimo, né, no século 1900 em diante, que é esse século do Pentecostes, se enfatizou tanto os dons que hoje a gente chega no neopentecostalismo, a coisa está totalmente banalizada, né? Mas em relação ao esse que você falou de tudo é profético, é bom a gente voltar à Bíblia, e eu estava até lendo hoje um texto falando sobre qual é a relevância dos livros proféticos na Bíblia para nós. Por quê? As pessoas acreditam que quando se fala em profetas, estão falando em pessoas que estão fazendo uma espécie de predição do futuro. E não é esse o principal aspecto dos profetas no Antigo Testamento, né? Então, só para pontuar,
tem algumas coisas interessantes nos profetas. Primeiro, eles eram pregadores da lei de Moisés. Ou seja, aquele povo de Israel se desviou da lei de Moisés, então eles vinham denunciando esse desvio. Uma outra coisa é que eles eram mensageiros e arautos para convocar esse povo a voltar para Deus, a voltar a crer naquele plano da promessa que foi entregue a Moisés na revelação do Pentateuco. Uma outra coisa que chama muita atenção, e isso tem sido falado hoje, é que esses profetas eram reformadores sociais. Eles estavam lutando por justiça, retidão e direito em todos os níveis da sociedade. E entre outras coisas... Pode falar. Então você está querendo me dizer que eles faziam marcha para Jesus? Você está querendo me dizer então que esses profetas eles faziam marcha para Jesus? Porque hoje na igreja o pessoal acha que a reforma social que a igreja deve prestar é a marcha para Jesus. Se junta 200 mil pessoas para correr atrás de 10 carros alegóricos gospel num carnaval fora de época, com um rei momo evangélico em cima falando o que ele quer, atrapalhando o trânsito, gastando 30 mangos em cada abadá gospel, e em vez de se dividir em grupos e resolver problema de favela, asilo, orfanato, enfim. Né? Mas vamos continuando aí. E só uma outra coisa, você falou da marcha, eu vi bastante reportagem, até nos veículos que a gente costuma assistir aqui no Brasil, jornal, telejornal, e mostrando as pessoas, as famílias na marcha e tal. E uma coisa que eu notei em praticamente todas as reportagens, criou-se um hábito agora desses caras que estão na marcha andarem com pedidos. Então, já voltando ao tema da oração, eles escrevem num papel os pedidos, colocam no tênis e marcham. A pergunta é, o que isso difere de uma procissão católica, né? E que a gente olha evangélico e diz, ei, olha os idólatras ali. E por que essas... Mas, cara... Então, você vê o nível de cegueira, né? Veja, a gente não está dizendo que essas pessoas são más, que elas estão prestando desserviço. Mas a gente está dizendo assim, esse povo mobilizado, biblicamente, faria um estrago... Faria diferença. Muito maior no inferno do que simplesmente fazer carnaval para crente pular, né? Você imagina, cara, foram 200 mil pessoas, você dividir isso em 20 grupos de 10 mil e espalhar por São Paulo. O dinheiro que eles se dispuseram a gastar naquele abadá gospel, que é R$30, pegasse e colocasse para fazer isso. Quantas escolas, orfanatos, poderia se alugar um ônibus e entrar dentro da favela, tirando coisas que possam ser foco da dengue. Você imagina o quanto isso iria impactar, porque entendeu? Porque o que vai... Isso seria impactante. Agora ficar ali para mostrar força política, porque isso é para mostrar força política, cara. Isso não tem por que não ser outra coisa. E da onde que vem essa grana toda para fazer isso? Pois é. Entendeu? Tem várias perguntas dentro desse movimento evangélico que se criou, porque a Bíblia apresenta como corpo, agora é movimento, né? Porque as pessoas até pregam que existe um movimento do Espírito Santo, então tá todo mundo atrás do Espírito Santo agora, né? O mover do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo tá dentro da gente, a gente correndo atrás dele, cara. Durante toda a história, a narração bíblica, Deus correu atrás da gente o tempo inteiro, cara. Sim. Quando ele finalmente entrou, a gente tá correndo atrás dele, cara. Sim, isso é um ponto muito, muito legal mesmo. Deus, ele é, por natureza, um caçador em busca dos rebeldes, né? É um Deus que busca os rebeldes sem se cansar. Então, a gente criou um movimento de caçadores de Deus, quando na verdade Deus é caçador do homem. Como diz Jesus em João 15, não fomos nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu, para que a gente o siga e dê frutos, e frutos que permaneçam. Mas isso é só mais um desses equívocos que tem guiado toda essa marcha gigantesca de evangélico no nosso país. É importante, né, a gente ressaltar que dentro desse movimento alguns se destacam, alguns permanecem mais firmes
na doutrina bíblica, outros vão para a heresia absoluta, e é muito difícil para a gente condenar tudo, mas também falar, não, é tudo o Espírito Santo, é um avivamento tremendo como nunca se viu. Então me parece que há dois extremos que a gente tem que evitar. Esse ufanismo, que eu vivi muito tempo, nunca se viu um avivamento tão grande na nação, e milhões de pessoas se convertendo, milhões de igrejas sendo plantadas, mas quando a gente vai ver, na verdade, esse crescimento, ele é um inchamento. É como que se a gente pudesse falar assim, ele tem quilômetros de extensão, sim, tem quilômetros de extensão, mas meio centímetro de profundidade. Cara, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que o que acontece hoje é um amimamento, cara. Não é avivamento, porque, cara, avivamento é o Espírito Santo movendo a gente contra o que a gente é. É verdade. O amimamento apresenta o que a nossa carne quer que Deus vai dar. Sim. Porque, acho cara, que aí, depois, termina o seu comentário, mas depois a gente partindo desse amimamento, a gente podia entrar nessa questão da oração que decreta, porque claro. Ela está extremamente ligada com esse amimamento. Bom insight esse. Então, porque o que acontece, cara, hoje? Hoje está acontecendo uma departamentalização dos setores, dos dias de semana da igreja. Por exemplo, o católico tem o dia de São Onofre, São não sei o que, o Santo o Casamenteiro. A igreja hoje está formando dias de controle sobre o Espírito Santo. Sexta-feira é o dia do culto da amarração. Quinta-feira é o dia do culto de não sei, dos empresários, é o culto, entendeu? Então, o que a gente está fazendo não difere muito do que os nossos irmãos católicos romanos fazem, cara. Eles criaram santos, né? E nós estamos criando dias e pessoas. Há uma adoração a pessoas vivas hoje em dia. Então, para entrar no assunto da oração que tenta colocar Deus na parede, os projetos da igreja hoje não são de mudança pessoal, são de mudança financeira. Sim. Você não vê um congresso, tema, batalha, fruto do Espírito Santo. Já viu algum? É verdade. É tudo fogo, poder e unção e dinheiro e tal. Eu fui cara, e eu vou citar nome, cara, que a doutora Neuza Tioga deitou no chão e um pastor lá malucão ficou jogando, pediu para todo mundo jogar nota de R$50 em cima dela. Eu fui nesse congresso. Doutora Neuza Tioga deitou no chão do congresso de batalha espiritual, que eu acho uma papagaiada também o que ela fala. A gente pode falar sobre isso algum dia. E ela deitou no chão e ficaram jogando nota de R$50 em cima dela. Sacou? Bem complicado, cara. Entendeu? Ali pra mim, velho, já me mostrou quem é o Deus do cara, que foi esse mesmo cara que pregou para você não ajudar ministério pequeno, só ministério grande. O cara ele me falou essa pérola, cara. Nossa. Ele me falou essa pérola. A gente já tá ferrado, né? Pô, entendeu? Velho, mas, cara, Daniel, tem uma visão muito errada sobre ministério, cara. Porque, cara, quando eu falei que vinha pra Nova Zelândia, um pastor veio pra mim e falou, vamos ver se isso é de Deus, se vai dar certo. Eu falei, cara, o problema é que pra Deus é tudo ao contrário, cara. Tu já pensou os amigos de Pedro? Pedro era pescador, cara. Pescador ganhava uma grana. Lá no Mar da Galileia. Entendeu? Tipo, o peixe não podia ficar de um dia pro outro. Tinha que vender peixe todo dia. Verdade. Entendeu? Eu não ia passar fome. O cara tinha casa, o cara tinha barco, o cara tinha uma grana, tinha uma estrutura. Sacou? O cara largou, foi seguir ali o cabeludo de Isaías 53. Um cara feio, que parecia ser antipático, que não tinha uma presença de palco, né? E a impressão que se tem de Jesus em Isaías 53 é totalmente oposta ao que se busca hoje em dia. É verdade. Se ensina até como prega na matéria chamada homilética, entendeu? Então, as pessoas usam esse tipo de manipulação na oração para embutir na galera a falsa ideia que nós vamos mover o dedo de Deus para onde a gente quer, quando na real a gente tem que mover a nossa conduta para onde Deus apresenta na Bíblia que é o certo. E esse é o ponto. Esse é o ponto,
há uma diferença aí, portanto, de ênfase, né? Um enfatiza a nossa dependência absoluta de um Deus soberano, e a outra enfatiza um suposto poder do homem em colocar Deus ao seu serviço. Quer dizer, são ênfases totalmente diferentes. E dentro desses círculos que é chamado de confissão positiva, igrejas da prosperidade, surgiu com um cara chamado Kenneth Hagin a ideia de que na oração a gente tem que usar verbos como exigir, decretar, determinar, reivindicar e substituir pelos verbos pedir, rogar, suplicar. Então, por exemplo, quando a gente vai para João 14, capítulo 14, versos 13 e 14, quando Jesus diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa no meu nome, eu farei. Aí, o que o Kenneth Hagin faz com esse texto? Ele diz que a gente tem que substituir a palavra pedir o verbo pedir pelo verbo exigir. Então, quando Jesus diz o que você pedir em meu nome, então você tem que orar o que você exigir em meu nome. E o que você exigir no meu nome, eu farei. E então isso ficou uma espécie de base comum de todas as igrejas neopentecostais, dessas que surgem como fruto dos ensinos do Kenneth Hagin e os seus discípulos aqui no Brasil. E um dos principais propagadores no Brasil do Kenneth Hagin, com todo respeito, é o R.R. Soares. E o R.R. Soares, para você ter ideia, ele chega a dizer, tem um livro dele, chama O Direito de Desfrutar Saúde, que ele diz assim: usar a frase seja feita a tua vontade, que é como Jesus ensinou a gente, veja bem, usar a frase então, seja feita a tua vontade, em oração pode parecer espiritual e demonstrar a atitude piedosa de quem é submisso à vontade do Senhor, mas além de não adiantar nada, destrói a própria oração. Meu amigo, o que o distinto R.R. Soares fez, né? Eu estou citando palavras dele nesse livro, é acabar com a oração do Pai Nosso, cara. Então, que é uma oração inteira espiritual, né? E que nos coloca no nosso lugar. Veja, vocês são homens, vocês dependem de um Pai Celeste, portanto se prostrem, se dobrem e orem para que a vontade dele seja feita. Já na primeira frase já fala isso: Pai Nosso, coloca todo mundo como irmão, apresenta onde é que Deus está, entendeu? Mas o pessoal tem uma tendência a querer ajudar Deus, cara. Isso é uma tendência do ser humano e às vezes nós mesmos nos pegamos fazendo essa coisa. Só que tem pessoas que não aceitam a exortação, não aceitam que estão erradas, e aí a gente acaba durante a madrugada, como eu assisti no Brasil, ver pastores de televisivos pregando assim: se você não mandar o dinheiro para essa obra vai fechar. Aí eu comecei a pensar, cara, se ele precisa do dinheiro para aquela obra continuar, essa obra não é de Deus, essa obra é do dinheiro, essa obra é de mamão. Porque se for de Deus, cara, o dono do canal vai dar o horário para ele. E se não for para ele ter no canal de TV, é porque não é para ser. Não, e para ser bem coerente com o que ele ensina, ele tinha que nem pedir. Ele tinha que decretar. Eu decreto aqui 1 milhão essa noite na minha conta e Deus vai me... Quer dizer, então assim, você começa a perceber as incoerências, né? Tem muito irmão que chega pra mim e fala: Duda, aonde eu botar a planta do meu pé eu possuirei. Aí eu falo pra ele: ó, esse versículo tem uma vírgula, ele não termina aí, como eu prometi a Moisés. O cara: não, mas eu acredito. Eu falei: então tá bom, a tua igreja é prédio dele ou é alugada? É alugada. Pô, o prédio devia ser da igreja. A primeira Ferrari que passar aqui, eu vou voar com os 2 pés nela. Aí o cara: é mesmo, né? Falei: e quem não tem pé, como é que fica? Não vai ter nada. E tem uma coisa bem complicada, porque a minha preocupação toda com esse ensino, com essas tendências, é que com o tempo elas vão esgotando espiritualmente as pessoas. Vai chegar um momento que, assim, quando você está num lugar, 2.000 pessoas, o pastor lá na frente gritando, com aquele som atrás, induzindo as pessoas a uma espécie de
de êxtase espiritual, e aí ele começa a gritar: a igreja determina, profetiza, Deus vai. É uma espécie de catarse coletiva. E nesse momento é fácil você decretar, você sair dali eletrizado, mas vai chegar um momento que você vai viver o que Jesus disse que você viveria. No mundo tereis aflições. Então, se o mestre sofreu, se ele foi perseguido, se ele chorou, se ele enfrentou a morte, a gente também vai passar por isso. E aí, nesse momento, qual é a tendência dessa pessoa que cresce nesse ambiente e aprende a exercer a fé nesse ambiente? É que ela vai ter que decretar. Então, se o tio está no hospital, eu decreto. Se minha conta está negativa, eu decreto. Se uma pessoa está me difamando, eu decreto para Deus ferir ela e quebrar os dentes dela, como no Salmo verso 4, no capítulo 4. E se não der certo, é falta de fé. Exatamente, aí vai falar com o pastor. Aí o que o pastor vai falar? Olha, irmã, acho que você não tem fé. Não arrebenta a fé das pessoas isso. Só para dar um exemplo prático, eu fui uma vez num culto, era um culto de Natal, quer dizer, um momento para a gente lembrar e trazer à memória a gloriosa doutrina da encarnação de Deus aqui nessa terra. Quer dizer, o Deus, o Criador do céu, da terra, do mar, se fez homem. Mas como nesses ambientes a fé é voltada para o homem e não para Deus, o pastor em determinado momento começou a falar que a gente então tinha que ter as características desse Deus que se fez homem. Quer dizer, mais uma vez, voltando o ponto, quer dizer, o centro é o homem, não Deus, mas tudo bem. Num determinado momento ele disse que aqueles que têm Jesus, e então, portanto, tem Deus dentro de si, não ficam doentes. E, duas cadeiras na minha frente tinha uma senhora que estava com cadeira de rodas. E eu conhecia ela nasceu assim. Quer dizer, você imagina o vexame que ela passou naquele momento? Eu sou doente, eu tenho um problema, eu tenho uma deficiência, e agora quer dizer então que Deus não está comigo? Então, assim, a minha preocupação e o motivo de eu estar aqui e cooperar com vocês e estar junto com vocês é porque, cara, isso fere, destrói a fé das pessoas. Cara, eu encontrei esse problema aqui, cara. Eu conheci uma irmãzinha que está começando, né, na caminhada dela e tal. E aí ela veio conversar comigo sobre isso. Ela falou: Duda, eu estou over doença, eu estou over o câncer. Eu falei: então você vai morrer do quê? Eu falei: filha, a morte é um jeito que Deus criou para se reencontrar com a gente, porque a gente é eterno. A morte, ela é só o assessorista de elevador que vai levar a gente para Deus. A gente passa a ser eterno quando a gente aceita. A gente só está vivendo nessa carne, e o fruto do Espírito no momento é um exercício do que nós vamos ter em amplitude e em 100% no céu. Agora, você falar que não vai ficar doente aqui, que nada de mal vai te acontecer, que tu pode pisar em escorpião, em cobra e tal, muito cuidado com isso. Eu acho que essa é uma fé que aparentemente tem toda uma aparência de espiritualidade, mas ela é a negação da fé bíblica e a negação da fé que nos foi deixada como legado nesses 2000 anos de história. Se você for analisar grandes homens na história que foram usados por Deus para trazer coisas tremendas para o reino de Deus nessa terra, eles passaram por situações e sofrimentos assim terríveis, e o valor da fé desses homens, dessas mulheres, estava em, a despeito do sofrimento, continuar confessando o amor incondicional de Cristo. A história da igreja, ela passa por isso. Exatamente. Quer dizer, muitos sofreram, muitos morreram pela fé, muitos deram sua vida, muitos... O que eu estou enxergando hoje, Daniel, é que o povo está querendo voltar para o Éden e não entende que o nosso caminho é em direção ao livro de Apocalipse, se é que a gente já não está dentro dele. A galera quer voltar para o Éden, eles estão acreditando em um tipo de pregação emocional, como você falou, com luzes e tal, e shows. Tipo, cara, eu conheço várias pessoas que falam: eu vou na igreja, a música é legal. Cara, eu vou te falar, cara, pra mim, se eu for em uma reunião e tiver duas músicas, pra mim tá bom, cara, eu tô interessado na palavra.
Não tô falando que não deva ter uma música e tal, mas, cara, a música não é essencial, mas se tornou essencial. São músicas que não cantam a palavra, isso é mais trágico ainda. Pelo amor de Deus, aquela restitui, entrega de volta o que é meu. Esse é o jeito de falar pra você. Cara, entendeu? É o que você merece. Que a gente tem? Todo mundo merece. Entendeu? Essa música é uma aberração teológica e tem várias outras aí. Aquela própria, eu quero, como Zaqueu, eu quero subir, né? Se você for analisar o texto, o ato mais sublime de Zaqueu não foi subir na árvore, mas foi descer. Foi quando Jesus falou, Zaqueu, desce, eu vou almoçar na tua casa, ali ele obedeceu, a descida foi o mais importante. A obediência à voz de Cristo e a música, então, mais uma vez, centraliza o homem, o ato dele subir, o ato dele chamar a atenção de Deus para ele. Meu Deus, a gente não tem nada para chamar a atenção de Deus, nada, absolutamente nada. Tudo que a gente tem é graça de Deus que nos foi concedida na cruz do Calvário. Então, porque com esses atos, cara, se anula a graça. A gente acaba recrucificando Jesus todo domingo. Quando você acha que você precisa, tipo, olha só, eu não estou falando que não é para você não ir, mas o que eu estou falando é que quando se impõe uma presença dominical para que Deus te ame, você está jogando a graça fora. É importante você congregar? É importante, mas é importante você congregar numa igreja que você confia. Se você estiver num lugar que você sabe que não está recebendo alimento, que você está sendo passado para trás, você tem todo o direito de sair e procurar uma que seja honesta, porque existem centenas de igrejas excelentes. Entendeu? Esse é o ponto também difícil, porque tentando resumir um pouco de tudo que a gente falou, né, nessas comunidades, nessas instituições, por causa de toda essa autoridade espiritual mal conduzida, mal aplicada, se torna quase impossível sair dessas igrejas, né? Porque você está saindo debaixo da cobertura espiritual de um cara que é quase Deus na Terra. Então, Daniel, eu fui pra cadeia por causa disso, brother. Esqueceu? Eu fiz parte de uma igreja onde eu tive que assinar um pacto de membresia e um pacto de liderança, porque eu era um dos líderes. Quando eu falei que ia sair na igreja, eu fui ameaçado, porque eu estava ilegal no país na época. O pastor me ameaçou de me denunciar para a imigração na América. Eu saí dessa igreja e ele realmente me denunciou e eu fui pra cadeia, eu e minha mulher, por 10 dias. A gente foi preso como terrorista, cara. Sacou? Mas a história não terminou do jeito que ele gostaria. Entendeu? Para azar dele, Deus existe. Entendeu? Para azar dele, Deus existe. Talvez um dia a gente converse sobre isso aqui, porque é uma história muito longa, mas existe isso. Eu quando tentei sair da igreja, ele veio me falar, nossa, você vai sair eu vou te desligar do céu, ele falou. Eu falei, velho, manda bala. Se tu tem a chave, você manda bala, cara. Isso é bem complicado. Porque não é ignorância teológica isso, cara. É sacanagem mesmo. Não, é mau caratismo. Porque qualquer pessoa lê aquele versículo e sabe, né? Que é quando 2 ou 3 estiverem reunidos, a gente adquire, né, a forma de eclésia, de grupo. Né? Nós somos filhos de Deus andando sobre a terra e juntos nós formamos uma eclésia, que é o que Cristo apresenta com a palavra igreja. Só que ninguém ensina isso, cara. Ninguém ensina isso. Essas orações acabam entrando na moda, não só pelos neons pentecostais, que eu chamo de neon, porque todo mundo quer brilhar. É verdade. São alguns, claro que dentro do movimento neopentecostal eu conheço muita gente boa. Sim. Eu conheço muito pastor que é refém da mesada, do salário, entendeu? Eu conheço muita gente que é refém, porque nunca fez nada na vida, deram para ele um título e hoje o cara precisa pregar o que pregam para ele ter o dinheiro dele no final do mês. Ele não concorda com metade de tudo que está sendo falado, mas o cara se vendeu. Entendeu? Eu conheço pessoas assim que eu gosto muito, mas infelizmente vivem essa realidade. Entendeu? Realidade que eu não quis fazer parte, por isso que hoje eu não tenho ministério, eu não faço mais parte de ministério, eu faço parte de um corpo.
Eu, no momento, eu não faço parte de ministério nenhum, não pretendo mais fazer. Eu pretendo ter o direito de visitar um. Se eu ficar indo 10 anos no mesmo grupo de pessoas, eu vou falar que eu tô indo. Eu não faço eu não tenho logo mais. Uhum. Eu não tenho mais logo. Eu não tenho logo na minha prancha mais. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Eu não tenho patrocinador. Eu nunca aceitei dinheiro de ninguém, nunca quis dinheiro de ninguém para nunca ficar refém de pregar o que os outros querem que eu pregue. Que eu fale, aliás, né? Então é um cuidado que eu procuro ter, mas essas orações de ponto de contato de fé, né? Que as pessoas colocam a fé dela na oração do cara que tá ali em cima. Também, né? Porque uma coisa que eu acho legal você comentar é que eu vejo na igreja tipo assim, talvez eu esteja errado, você me corrija, tá? Ministério de intercessão. Cara, eu acho que não existe ministério de intercessão, existe, porque é para todo mundo orar. Existe um grupo que se reúne para orar, porque o que acontece dentro da igreja? Essas pessoas do ministério de intercessão acabam atingindo o título de pessoas de que a oração tem mais poder que as outras. Porque, infelizmente, é o que acontece. Porque principalmente o brasileiro, que tem uma tendência de uma mixigenação muito grande de raças, culturas e religiões, existe muito da cultura africana dentro da nossa vida cotidiana e infiltrada dentro do cristianismo hoje em dia. Tem muitas igrejas... Da intercessão uma coisa que a Bíblia deixa bem clara, é que o povo de Deus é um povo que ora. Porque oração é relacionamento com seu Senhor, que o redimiu, salvou e que virá consumar o seu reino. Mas pode ser que dentre esses membros desse corpo universal de Cristo na Terra, alguns tenham uma espécie de afeição maior à oração. Assim que é o que eu acredito. Todos têm que orar. Isso é claro, bíblico. Isso é lei. É lei, é uma regra que vale para todo mundo. Porque pressupõe-se que se você tem um pai amoroso como Deus, você vai querer falar com ele. Agora, pode ser que dentre esses, alguns tenham uma espécie de inclinação maior a uma vida contemplativa, a uma vida de oração. Agora, mas isso não é um poder que eles têm. Exatamente. A oração deles não é mais forte que a sua. Eles têm essa inclinação. Isso é um dom. E é igual você falar, aquela determinada pessoa tem o dom de evangelismo. Onde o cara fala de Jesus, mas biblicamente todo mundo tem que ser uma testemunha de Cristo. Claro. Agora, esse dom sobre essa pessoa nesse corpo faz com que isso que todo mundo tem que fazer nessa pessoa seja mais claro. Então, isso pode ser dito em relação à Bíblia. Quer dizer, todo mundo tem que conhecer as Escrituras, porque é nas Escrituras que Deus se revela a nós. Agora, alguns no corpo de Cristo serão mestres. Eles vão lidar com esse texto de uma maneira mais cuidadosa, eles vão ter mais perícia no tratamento, vão ter um cuidado maior no ensino, na transmissão das Escrituras. Agora, quando você faz desse dom algo que sobressai no corpo, você anula o significado do dom, porque dom é uma dádiva. E a dádiva, pode-se dizer assim, maior ou menor, à medida que você serve mais. Então, qual é o dom maior para Paulo? Paulo fala, buscai os melhores dons. Hoje, nesse ambiente de oração que decreta, de líder que está acima de todo mundo, o melhor dom é o que te dá maior destaque e te coloca acima de todos. Isso é mundanismo, né? O dom que Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons, são aqueles dons que edificam a igreja diretamente. Edificam o corpo de Cristo diretamente. É esse dom que a gente tem que buscar, que é servir a igreja em várias funções onde Deus nos coloca. Então, se tem um grupo na igreja, um grupo que tem ali uma predisposição a estar orando, cara, esse grupo é um grupo que serve, mas a gente começar a classificar que esse é o grupo mais especial
e esse é o principal ministério da igreja, a gente desconstrói o conceito de corpo. Quando Paulo ele vai falar sobre corpo, em Romanos 12, e ele usa a analogia do corpo para falar sobre o corpo de Cristo, ele está querendo dizer assim, olha, muitas vezes a gente dá maior atenção a membros desse corpo que aparentemente são mais importantes, mas aquela parte que é mais insignificante, a esse damos muito mais valor. Então todas as partes de um corpo são importantes. E isso eu falo com experiência, porque na igreja que eu fiz parte muitos anos, o ministério de oração era o principal ministério da igreja. Era a espécie de escudo protetor da igreja. Então, era muito curioso, porque eu fiz parte desse grupo de oração, acho que uns 2 anos, sei lá. Aí você tinha nível 1, nível 2, nível 3, né? O nível 1 ajuda nas orações, o nível 2 é entre guerra, o nível 3 é o líder desse grupo, que aí é o cara que determina, decreta, que briga com os principados e potestades. Cara, parece ficção científica. Então, é um Lord of the Rings gospel. E é curioso, porque aí então a igreja estava passando alguma dificuldade, o líder está enfermo, ou não sei quem caiu no adultério, culpa de quem? A intercessão que não está orando. Então não tem o conceito de corpo e de membros funcionando por corpo. É como se fosse um centro de comando que é o principal veículo, que se não funciona tudo padece. Cara, isso está errado. Entendeu? Porque primeiro você sobrecarrega um grupo de pessoas que não tem a responsabilidade toda e alivia as outras pessoas que não têm tanto compromisso. Então é um desequilíbrio, né? É um Frankenstein, é um corpo montado superficialmente. Eles vão costurando essa coxa de retalho que é o evangelho que é ensinado dentro dessas instituições. Não é? Mas a gente sabe até você comentou batalha espiritual e... a gente pode comentar sobre isso mais pra frente. Fazer movimentos em meio a essas bagunças, esses desvios, a gente pode discernir algo positivo em algumas instâncias, né? Então tudo bem, a gente está falando sobre só para citar esse exemplo do Ministério de Intercessão, mas o que podemos destacar de positivo, né? Até para a gente falar que a gente não falou das flores, né? Das rosas. São pessoas dedicadas, que querem orar, que querem viver a fé, que querem expressar sua fé em oração, que querem ajudar o corpo com suas orações. Então é óbvio que... Mas, cara, deixa eu ver se eu tô errado. Deixa eu ver se eu tô errado, tá? Porque eu não consigo muito ver rosa nisso. Entendeu? Eu consigo ver rosa em coisas muito pequenas, às vezes. Mas agora, essas grandes movimentações, esse grande grupo de pessoas orando, cara, se eles não estiverem fazendo da maneira certa, é obra morta. Tô enganado? Porque, cara, eu já participei de uma oração, uma vez, de uma reunião de oração, lá no Havaí, foi quando o pastor Catalau, ele foi fazer o Haggai em Maui. Eu fazia parte dessa Assembleia de Deus, que depois eu saí e me denunciou para a imigração. O pastor convocou uma oração para orar para ele não ir para a ilha. Ô, louco. Você entendeu? Sim. Aí a gente cai naquilo... Tem que ter um fundamento. Sim, né? concordo, absolutamente. Porque senão fica todo mundo andando na direção de coisas que são boas produtivamente para o ministério. E os dons são feitos para edificar a igreja, não a instituição. Claro. Não, eu concordo. Como diz um texto na Bíblia, que, vocês estão pedindo errado. Vocês estão pedindo para vocês desfrutarem dos seus próprios prazeres. Vocês não serão ouvidos, né? Então existem orações que são válidas, orações que não são válidas, né? E é óbvio, o que você falou dessa obra morta, essa obra que não tem conexão nenhuma com o que Deus revelou para nós, né? Aí faz sentido mesmo.
Porque tem uma bateção de cabeça, às vezes, muito grande nisso, cara, entendeu? Então, que essa nossa conversa de hoje, a gente já está se aproximando de 1 hora, que é mais ou menos o tempo que a gente vai tentar fazer o programa, para que não fique muito longo, né? Beleza. Mas, como a gente está se aproximando, é mais ou menos sobre isso que a gente conversou hoje, sobre a gente procurar entender, porque Deus está dentro da gente, cara, entendeu? Às vezes a gente está esperando alguém vir falar em nome de Deus e pessoas colocam, eu tenho algo de Deus para você. E às vezes não é, porque às vezes Deus já está falando contigo, você que não quer ouvir. A gente não está procurando ser sensível à voz de Deus, é verdade, e está esperando para que isso venha de terceiros. Então, para que a gente venha estar ouvindo o que Deus realmente está falando para a gente, e a gente procure nas nossas orações pedir meios de exercer a nossa cristandade de uma maneira saudável, cara. Exatamente. Não que, né? Porque tem muita gente que eu vejo por aí que está orando procurando dom. Tudo bem, a Bíblia fala para que a gente procure, para que a gente deseje os dons, né? Mas sem fruto. Sem fruto, como é que pode? Né? Esse é um ponto. Né, tá todo mundo querendo ficar faixa preta de cara, não quer passar pela faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Ninguém quer ser faixa preta. Né? Ninguém quer ser, que nem eles falam, cabeça, não cauda, que também é outro versículo totalmente mal usado. Totalmente mal usado. Então esse é um recado que eu deixo, e queria que você fizesse aí tuas considerações finais pra gente terminar aqui o primeiro Bible Roots com o nosso super ungido anjo arcanjo, quinto no céu, Daniel Gruba. Eu passo a ver. Cara, nosso arcanjo ungido. O texto de Tiago 4, verso 3, que diz: quando vocês pedem ou quando vocês oram, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então acho que o caminho da fé cristã, o caminho da espiritualidade, e que a gente deve governar a nossa vida e nossas comunidades de fé e os grupos que porventura a gente participe ou possa participar, devem ser guiados. E aí eu deixo o meu recado com 2 pontos para a gente pensar. Primeiro, Deus é Senhor. Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor do universo, e a gente tem que se submeter e tremer diante dEle, porque Ele é santo, e isso nos faz nos aproximar com confiança, porque Jesus, Ele é o novo e vivo caminho, e a gente pode chegar com confiança junto ao trono da graça. No entanto, as nossas orações devem levar em consideração de que Ele é Deus, e Ele sabe o que é melhor para nós. E isso nos fala da nossa natureza. Por que que na Bíblia Ele se apresenta como pastor e se refere a nós, humanos, como ovelhas? Porque a ovelha é um animal que precisa de um guia, precisa de um pastor que leve a águas tranquilas, a pasto verdejantes, que esteja com a ovelha na vale da sombra da morte, que afugente os inimigos, os lobos devoradores. Então a gente precisa entender que a nossa natureza é caída, é humana, é falha, é pecadora, e que a gente não pode simplesmente achar que todas as nossas orações serão ouvidas, que os nossos decretos serão prontamente executados por Deus, porque nós somos um povo errante. Então a ideia é essa: a gente precisa governar nossa vida tendo esses princípios bíblicos em mente. Deus é Senhor e a gente tem que se submeter a Ele. Eu acredito na oração, como diz Tiago, muito pode a oração do justo em seus efeitos. A gente tem que orar, a gente tem que ter vida de oração, de contemplação, a gente tem que buscar Deus em agradecimento, em adoração. No entanto, o governo da nossa história, da nossa vida, está na mão dele, e a gente tem que se submeter em adoração a ele. Então esse é o ponto. E acho que as nossas, então, tirando do aspecto pessoal para o aspecto comunitário, as nossas comunidades devem também ser guiadas com esses princípios, né? Então, a minha palavra final é essa: tome cuidado nesses locais em que você é o Deus, em que você controla, em que você comanda, em que você determina, em que o seu líder determina, em que o seu líder comanda, em que ele decreta. Tome cuidado, porque esses princípios bíblicos muito preciosos estão sendo rejeitados por uma pseudo-espiritualidade muito vitoriosa. E o caminho do cristão é o caminho da cruz. Então,
A ideia não é pichar, né, como você falou no começo, falar mal, destruir tudo, é guiar as pessoas pelas veredas que o Senhor Jesus nos disse para nós nos guiarmos. Então fica aí esse recado no coração dos nossos ouvintes e que Deus nos abençoe nos próximos encontros. É isso aí, que a galera entenda que é pra gente descer do trono e ir pra cruz, né? Exatamente. Que esse é o, né, que Jesus falou pra gente carregar a nossa cruz, ele não pediu pra carregar dele. A gente vai ter aflição, como a gente, né, como a gente ouviu aqui, tem muita gente querendo colocar rodinha na cruz, comprar cruz de isopor, entendeu? Ou, né, arrumar a gente pra carregar a cruz pra ele, enfim. Mas que esse primeiro programa sirva de exemplo pro que tá por vir. Nosso programa ainda não tem nome. Eu até queria te perguntar, eu tinha vontade de colocar Apologegs, mas eu acho meio forte. O que você acha? Apologegs, né? Vamos pensar. Né? Então, um quiz, a gente faz um quiz. Então que o pessoal venha, pelo menos estar ouvindo e pensando sobre o que a gente falou. Se você não concordar, você tem todo o direito de não concordar. Mas por favor, comente embaixo. Entendeu? Nos exorte, nos mostre no que a gente está errado, porque nós também somos falhos e a gente também quer aprender. Então, se você achou que tem algum ponto de vista que você queira dar um adendo ou que você queira discordar, você tem todo o direito. Ninguém vai ser desligado do céu, entendeu? E nós estamos aqui como um canal aberto de comunicação. Então a gente agradece esse primeiro programa. Valeu, Daniel. Valeu, Joca, que ainda tá aí, Joca? Tô aqui só escutando. Voz, hein? Ele não fala que é pra não acabar com a gente, que a voz dele parece o Aguinaldo Raiol. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não quero apagar o brilho de vocês. Não, a gente não brilha, a gente reflete, por favor. Não vem com esse papo. Não vem com esse papo, não. Então, queria agradecer a todos em nome do Bible Roots Rádio, BibleRoots.com. É isso aí, Joca? Qual é o endereço da rádio? Manda aí com a sua voz de veludo. É www.bibleroots.com. BibleRootsRádio.com. Valeu, a galera. Fiquem com Deus. Abraço. Valeu, abraço.